Nós vamos retomar a aula sobre escopo e método da economia 3, na perspectiva do formulador da definição neoclássica de economia, que é o Lionel Robbins. E, como eu já mencionei, teve uma influência grande dos austríacos, teve uma ponte, né, uma comunicação com a escola austríaca, então ele levou para a economia de língua inglesa certos insights da escola austríaca, né, como eu já mencionei. Então, nosso plano hoje é terminar essa abordagem e partir para a quarta e última abordagem. Talvez eu já tenha mencionado, mas eu vou repetir se não tiver mencionado, que tem duas correntes, vamos dizer assim, contra as quais Lionel Robbins se insurge. Primeiro é o behaviorismo. Nós vamos ainda ouvir mais falar de behaviorismo nesse curso. Nós já fizemos a associação, a ligação entre o behaviorismo e a ideia de que o indivíduo reage a estímulos, né? O indivíduo humano, mas também o cachorro lá do Pavlov, reage mecanicamente a estímulos. E é uma corrente importante na psicologia, da qual o Lionel Robbins discorda, né? E aí, numa tradição próxima da escola austríaca, que destaca a questão de que o ser humano faz escolhas, ele é dotado de livre-arbítrio, etc. e tal, Robbins, então, diz que ele não reage mecanicamente a estímulos, como queriam os behavioristas, ele faz escolhas, ele toma decisões. E também é o hedonismo psicológico, aí já vindo do século XIX, ligado à concepção utilitarista, da filosofia utilitarista, a psicologia utilitarista na sua origem. Robbins questiona a concepção de que o comportamento individual é apenas uma resposta a diferentes estímulos. É um cálculo, resulta do cálculo de dor de um lado e prazer. O indivíduo evita a dor e busca o prazer. E, ao contrário, ele define bem-estar, né, como satisfação de preferências. Tudo isso está sendo dito muito superficialmente, é um tema bastante importante. Vocês já ouviram falar hoje em dia dos estudos sobre felicidade, né? Então, o que é a felicidade? Felicidade é bem-estar, como se mede a felicidade, qual o nível de felicidade, a felicidade, quais são os determinantes da felicidade. Então, tem gente que saiu recentemente um livro de uma psicóloga que diz o seguinte: a felicidade é definida no plano individual por capacidade de empatia, por exemplo. Então, as pessoas tendem a ser felizes com a felicidade alheia e, da mesma forma, infelizes com a infelicidade alheia. Mas essa coisa muito elementar já está sendo aprimorada nos estudos, inclusive nas pesquisas de campo, nas pesquisas de laboratório com sujeitos humanos, e essa psicóloga diz alguma coisa assim: olha, o nível de felicidade do indivíduo ele sempre volta para um determinado patamar, né? Então, às vezes, as pessoas são mais felizes, menos felizes, e são momentos, alguma coisa assim. E não só as pessoas ficam felizes com a felicidade alheia, como um outro fator que precisa ser levado em consideração é a pessoa que fica feliz com a infelicidade alheia. Porque também existe isso. É uma questão de ciúmes, inveja, barará, todos esses. Bom, então ele teve um papel decisivo, ele se afastou dos austríacos por não endossar plenamente o subjetivismo da escolha humana. E ele ajudou, uma coisa importante, essa última frase, Robbins ajudou a resolver o problema de credibilidade da teoria marginalista. Então, já tinha havido a teoria marginalista, a chamada revolução marginalista. Robbins teve um papel no sentido de conseguir um consenso em torno das conquistas dos marginalistas, né, juntando aí com os insights da escola austríaca. Já mencionei com isso, ele teve familiaridade com os economistas continentais, coisa que a maioria dos seus contemporâneos, dos seus compatriotas não teve. E, ao mesmo tempo, ele se colocou contra Keynes, na época da teoria geral,
e em Marshall a ideia de firma representativa. E uma outra coisa interessante, assim, do ponto de vista do contexto em que ele escreveu, é que ele se envolveu na discussão do cálculo socialista, né? Então, vocês já ouviram falar sobre isso do lado do Hayek? Mises começa esse debate. Isso. E aí o Dobb continua. Isso, a ideia é assim, se era possível, Oscar Lange, se é possível o cálculo numa sociedade planificada. Se é possível, o sistema de preços, enfim, é possível planejar de alguma forma uma economia planificada. Planejar uma economia planificada, não. Mas é possível qualquer tipo de cálculo se é que o Estado vai ter um papel muito forte na condução dos negócios. Uma coisa por aí, né? E ele foi aluno do Mises e ele teve a preocupação de difundir as ideias do Mises sobre a impossibilidade do cálculo socialista. Na verdade, quase impossibilidade do cálculo socialista. Profundamente liberal da sua carreira profissional, a única coisa que ele fez, Lionel Robbins, que pode ser considerada não tão profundamente liberal, foi que ele achava que o governo tinha que ter um papel muito forte na educação da população. Então, ele promoveu esse apoio governamental ao ensino superior. O ensino superior, como vocês sabem, até hoje na Grã-Bretanha, é em grande parte público e gratuito. Então, ele promoveu esse apoio aí do governo, achava que era importante formar a sociedade, formar os jovens, formar as novas gerações. Defensor da teoria subjetiva do valor. Bom, então chegamos no texto, que é o que nos importa mais aqui hoje. Como vocês lêem, é um texto razoavelmente simples. Eu não diria que é o mais simples, mas está no grupo dos mais simples. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. O que ele queria? É identificar o objeto, o subject matter, né, de que a economia trata, para poder definir aquilo que ele chama da natureza e da substância, né, do conteúdo, da substância no sentido da parte substantiva do conteúdo. E para isso, diz ele, eu preciso buscar uma definição de economia que seja uma definição operacional, que nos diga exatamente qual é o objetivo, qual é o objeto da economia, de que ela trata. E aí ele comenta logo inicialmente, olha, isso é mais difícil do que parece. Por incrível que pareça, nós temos 150 anos de ideias econômicas, de economia, e ainda não temos um consenso. E aí ele faz uma referência ao texto do Mill, que vocês leram, em que o Mill fala da história, vocês lembram? Espero que lembrem dos muros da cidade que são construídos depois que os prédios já estão lá. Né? Circunscrever as verdades, construir um muro e delimitar. Né? Então ele faz referência a isso, dizendo exatamente que, olha, é mais difícil do que parece. Logo na primeira página do texto ele fala assim, nós economistas todos falamos sobre as mesmas coisas, mas ainda não conseguimos chegar a um acordo sobre o que nós estamos falando. Então vejam que frase curiosa, nós estamos falando da mesma coisa, mas o que é a gente não sabe ainda direito, ou pelo menos a gente não concorda. Tá? Então, isso é importante. Obrigada. Bom, uma boa parte do texto é dedicada a combater uma definição que parece equivocada de economia política. Né? Ele já está... Agora ele continua falando em economia política, mas, na verdade, ele está muito mais próximo daquilo que a gente chama de economics do que de economia política no sentido dos clássicos. Né? Então, a definição com mais adeptos nos países anglo-saxões é a economia se ocupa, né, o seu objeto são as causas do bem-estar material. Essa é a definição de Marshall, essa é a definição de Pareto, é uma definição materialista. Então, vocês lembram do texto do Mill? Ele começa, o que não é economia? Ah, não é arte, não é isso, não é aquilo, não são as leis todas que regem a produção e distribuição de riqueza. O caminho aqui é mais ou menos parecido. O que não é? Olha, não é essa definição materialista. E aí ele vai explicar por quê. Bom, para o leigo, tudo bem essa definição, né?
É assim que se usa, né, o termo na linguagem corrente. Quando a gente fala em econômico, geralmente a gente está querendo dizer material. Né? Bem-estar econômico é bem-estar material. E é capaz de descrever o objeto último das principais generalizações dessa ciência, da ciência da economia política. Mas essa definição tem graves deficiências, tem deficiências sérias, porque ela não consegue cobrir o escopo e captar, né, reproduzir a significância das generalizações mais centrais da economia. E começa a especular. Bom, será que... vamos pegar um pedaço da teoria econômica, a teoria dos salários, né? Será que ela pode ser descrita de uma forma adequada como pertinente ao lado mais material do bem-estar humano? Então tá, o operário ele produz certas peças na sua fábrica, então quando eu estou falando em produção material, eu estou conseguindo cobrir esse tipo de produção. Bom, mas o que eu faço com um músico de uma orquestra? Né? O salário que é pago ao músico da orquestra cairia fora da definição de economia, então? E os gastos que eu tenho com serviços ou fins que não são materiais? Né? Serviços para deixar as pessoas mais bonitas, ou serviços para deixar as pessoas mais felizes, ou um bem cultural. Né? Como é que eu faço com isso? Eu não consigo descrever isso como uma criação de uma riqueza material. Então, deixo fora da economia ou mudo a minha definição de economia para acomodar isso? Essas coisas parecem meio bobagem, talvez, para vocês, que já vivem em outra época, já estão... Para que perder tanto tempo com isso? Mas isso está sendo dito em 1930, na década de 1930. E essas coisas, havia na discussão isso daí. Bom, está fora ou está dentro? É isso ou não é isso? Bom, aí vem o colega dele lá que ele trata com um certo respeito, que é o Kahneman. O devido respeito, vamos dizer, em vez de um certo respeito. Então, ele vai dizer assim, olha, Kahneman nega a aplicabilidade da análise econômica ao exame de fins que não sejam o bem-estar material. Então, Kahneman diz assim, não, a guerra não pode ser objeto da economia, poxa. Se nós estamos falando numa ciência que trata da produção de bem-estar, como é que eu vou introduzir nessa ciência a produção de mal-estar, que é a produção de guerra? Então, eu tenho que tirar. Então, ele usa o próprio... No entanto, diz ele, o próprio colega dele, o próprio Kahneman, usa o aparato da análise econômica para iluminar os problemas mais urgentes e intrincados da comunidade organizada para a guerra. Ele fala que a guerra não pode ser, produção de guerra não pode ser, e, no entanto, ele usa isso, ele considera isso bom, mas a comunidade se organiza para a guerra, então ela incentiva a indústria armamentista X ou Y, então ela dirige recursos para treinar o seu exército. Então, ele concorda que isso tem a ver com economia. Né? Portanto, essa é a crítica que é feita. Bom, e aí outra questão complicada e complicadíssima nesse momento, assim, para os economistas que estavam refletindo sobre o assunto, é a questão de distinguir trabalho produtivo de trabalho improdutivo. Né? Será que o trabalho do soberano, dos eclesiásticos, dos músicos, dos advogados, dos homens de letra, poxa, será que esse trabalho é considerado produtivo? Pode ser considerado produtivo? Se o lord inglês se casa com a sua governanta, diminui o produto interno bruto da Inglaterra, né? Porque ele deixa de pagar salário, como é que é? Então, esse trabalho tem valor ou não tem valor? É um serviço doméstico, tem valor. Se o indivíduo dispensa o seu motorista e resolve levar as crianças no colégio, ele está diminuindo. Como é que é isso? Que tipo de trabalho é esse? O trabalho doméstico é ainda mais complicado de todos. Né? Mas o trabalho também no campo da arte, da cultura, isso é trabalho ou não é trabalho? Bom, a resposta do Robbins é muito simples para isso e é uma resposta que todo mundo aceita hoje em dia.
Quer dizer, se o trabalho é valorizado, se ele tem um preço, né, se tem demanda, se ele é escasso de alguma forma e, portanto, ele é remunerado por sua escassez, se atende a necessidades humanas, ele é valorizado, portanto, é um trabalho produtivo porque tem importância específica para sujeitos econômicos. Tá? Então, mais ou menos é essa a resposta que ele dá a essa discussão que estava lá presente o tempo inteiro, o que é trabalho produtivo. Eu não estou querendo acabar, bom, longe de minha pretensão, vamos falar de outro jeito, de acabar com a discussão sobre o que é trabalho produtivo ou improdutivo. Estou apenas querendo reconstituir o clima em que esse tipo de discussão se coloca. Tem esses problemas, diz Robbins, mas por que, apesar disso, essa definição da materialista da economia persiste? Bom, são razões históricas. As pessoas repetem como papagaio aquilo que elas aprenderam. E como os economistas ingleses, aí ele está batendo no peito, dizendo assim, não costumam interessar-se por questões de escopo e método, eles acham que isso tudo é blá, 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 né? Isso já o Neville Keynes dizia de uma forma, tenham paciência, vamos discutir um pouquinho, eu sei que vocês querem resolver os problemas econômicos, eu sei que vocês querem construir uma teoria capaz de resolver, dá um tempinho, vamos moderar a nossa impaciência. Então aqui ele está dizendo, olha, essa impaciência faz com que as pessoas se peguem a uma definição e não consigam sair daquela definição. Então, portanto, a definição, apesar de todos os incômodos que ela cria, ela tem persistido. E aí ele começa a descrever melhor a questão da produção de riqueza, ou enfim, do que seria o objeto da economia. Diz, olha, os serviços de um bailarino são riquezas. A economia lida com como são apressados, né? Como esse tipo de trabalho é expresso num determinado preço, né? Numa economia de mercado. Tal como a de um cozinheiro. Ela não trata das causas da riqueza material, não é esse o objeto dela. Ela está lidando com, por exemplo, como se formam os preços. Independentemente se o preço, a pessoa que está recebendo um salário pelo seu trabalho, está fazendo um trabalho que é gerador de riqueza material ou não. Então, volta aí ao Canaan. Canaan é o tal desafeto dele. Canaan começa por contemplar as atividades de um homem completamente isolado da sociedade, investigando que condições determinarão sua riqueza. Então, como é que o Canaan procede para definir o objeto da economia? Ele pensa assim, vamos pensar no nosso célebre romance aí do século XVIII, nosso personagem Robinson Crusoe. Vamos pensar no Robinson Crusoe. Bom, na hora que o Robinson Crusoe plantou batatas e colheu batatas, ele está gerando uma riqueza. Na hora que ele está conversando com o papagaio, desculpa, ele está simplesmente se distraindo para poder recuperar seus fôlegos para colher batatas ou nadar até um navio. Tá? Então, esses dois momentos são diferentes e o Robinson, a atividade econômica propriamente dita é a primeira e não a segunda. Mas aí diz o nosso amigo Lionel Robbins, Lord Lionel Robbins, ele recebeu um título lá da rainha. Ou do rei, sei lá, já faz um tempo. E se Robinson Crusoe, devidamente resgatado, né, pelo navio, que foi lá, salvou do naufrágio, já que o papagaio ficou tão esperto nessa convivência tão próxima, levar o papagaio para o palco e começar a ganhar dinheiro como artista conversando com o papagaio. Então, ele está gerando riqueza? Tá. Como é que fica a definição? Claro, de alguma forma, essa definição se encaixa também no que todo mundo acha que está dentro do escopo da economia. Então, tem atividades que conduzem ao bem-estar material e não material. Mas, mesmo assim, resta um problema para o indivíduo e também para a sociedade, que é escolher. Né? O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ou eu vou assistir uma ópera, vamos dizer assim? Quanto tempo eu vou dedicar a uma e outra atividade? Então, eu tenho que escolher entre esses dois tipos de atividade. Esse é um problema de alocação. E o tempo é um dos recursos que é alocado nessa questão.
né? Quanto tempo eu vou ficar flauteando, ou me divertindo, ou me distraindo, ou dormindo, e quanto tempo eu vou ficar produzindo riqueza material ou algum tipo de riqueza para a sociedade. Né? Então, essa é uma decisão. Né? E aqui o Robbins vai dizer que essa decisão faz parte do objeto da economia política. A economia política, este é um problema econômico. A tomada de decisão é um problema econômico. Tá? Então, vocês veem que o sentido do termo muda substancialmente. Então, o caso do homem isolado, que divide seu tempo entre produção de renda material, é ilustrativo por quê? Aí diz o Robbins. Primeiro, o indivíduo isolado, ele quer ao mesmo tempo renda e quer lazer. Né? Ele quer... Então, hoje em dia a gente diria isso dessa seguinte forma. Existe um trade-off entre trabalho e lazer. Existe uma taxa marginal de substituição que, em princípio, pode ser calculada. Ou pode variar, enfim, existe uma taxa marginal de substituição. Né? As pessoas que resolverem que vão ficar flauteando a maior parte do tempo, gastando dinheiro assistindo ópera, essas pessoas poderão deixar de gerar renda real para elas. Né? Então, isso é uma consideração que as pessoas fazem. Esse indivíduo isolado, ele não tem suficiente nem de renda nem de lazer para satisfazer sua vontade. Então, todo o tempo, mais rico que ele seja, ele tem sempre uma quantidade, ele obtém sempre, por decisão, uma quantidade limitada em relação a seus desejos. Né? Então, existe sempre uma limitação nesse tempo. Bom, ele pode gastar seu tempo ou para aumentar a renda ou para aumentar o lazer. E, quase sempre, ele terá que escolher. Escolher igual economizar, igual alocar recursos escassos passíveis de uso alternativo. Enfim, chegamos na nossa definição, aí, os elementos fundamentais da definição que o Lionel Robbins faz de economia. Portanto, para o economista, as características fundamentais da natureza humana são, primeiro, os fins são variados. Né? O indivíduo tem vários fins. O ser humano ele tem várias necessidades que fazem com que ele busque atingir vários fins ao mesmo tempo. Né? Ocorre que o tempo, os meios para atingir esses fins, dos quais o tempo faz parte, essa é uma outra contribuição importante da definição de Robbins, o tempo é um recurso escasso, esses meios são escassos, são limitados e podem ser aplicados de diferentes maneiras. Pode ocupar mais do tempo trabalhando, mais do tempo gerando lazer. E os fins também são, além de serem variados, eles são de importância diferente. Então, para um indivíduo é mais importante trabalhar de sol a sol. Para outro indivíduo é mais importante dormir o dia inteiro, por aí afora. Né? Então, nessas condições, o comportamento humano necessariamente assume a forma de escolha. A característica fundamental do ser humano, do ponto de vista da economia, é a escolha que ele faz a todo momento, a todo tempo. Vocês veem que aqui ele é bem austríaco, né? Os austríacos dão muita ênfase a essa questão do indivíduo fazendo escolhas, do indivíduo livre numa sociedade assim de mercado, assim, na importância da sociedade de mercado, porque os indivíduos podem fazer suas escolhas. O que ele não acompanha os austríacos é na questão do subjetivismo das escolhas. Por exemplo, ele nem discute quais são os fins. Os fins variam infinitamente de indivíduo para indivíduo. Tá? Ele não diz, por exemplo, e aí, por exemplo, se uma vertente institucionalista diria, bom, mas que esses fins não são, a gente é educado para gostar disso ou daquilo. Né? Não é que o cara nasce tabula rasa e escolhe qualquer coisa, não. Ele tem certos condicionantes sociais das escolhas possíveis até, porque o cara pode escolher uma coisa que não tem nenhuma condição de obter. Então não existe nem meio. Tá? Bom, aí diz Lionel Robbins, eu estou sempre dizendo o que ele diz, depois eu vou fazer alguma crítica aí ao que ele diz. Todo ato humano, né, envolve tempo e meios escassos para o alcance de uma meta. Todo ato que envolve isso
envolve também renúncia do uso desses mesmos meios para o alcance de outra meta. Né? Então, toda vez que a pessoa se depara numa escolha nesses termos de recursos escassos e tal, ele vai ter que abdicar de uma meta. Ao escolher uma coisa, ele vai ter que abdicar de outra. Então, por exemplo, o indivíduo, puxa, eu gostaria tanto de ser filósofo, né? Acho tão legal um filósofo, filósofo, fica lá, veste aquelas roupas de grego e tal. O outro fala assim, não, eu gostaria muito de ser matemático, poxa, matemático é gênio, né? Bom, não dá. Se a minha taxa de aquisição de conhecimento é tal que eu não posso atingir esses dois objetivos completamente, devo renunciar a alguma parte do meu desejo. Né? Então, se eu elevar ao máximo essa minha vontade de ser filósofo, eu vou ser um matemático mais medíocre. Se eu for um matemático, minha filosofia vai ficar meio prejudicada. Porque todo tempo a gente está fazendo esse tipo de opção. Né? Contar um caso para vocês de um autor que eu já mencionei, acho que eu estudo, que é o Albert Hirschman. Num determinado momento da carreira do Hirschman, quando ele estava trabalhando com economia do desenvolvimento, ele era um cara bom de matemática. A formação básica dele foi na Escola de Altos Estudos Comerciais em Paris. Ele ficou até entre ciência política e estudos comerciais, que é tipo contabilidade, né? Falou, não, deixa eu ser mais pragmático, vou estudar aqui essa contabilidade, estudou contabilidade. Portanto, ele não tinha nenhuma dificuldade com matemática, a matemática do tempo dele. Mas ele tinha uma belíssima habilidade de lidar com palavras e com imagens. Num determinado ponto já, posterior da carreira dele, ele começou a ver os economistas indo muito para o lado, e ele fez vários estudos quantitativos e tal, mas começou a ver os economistas indo para esse lado. E começou, por várias circunstâncias, a perder o diálogo com os economistas mais hard, assim, mais formalizantes, mais matematizados. Aí ele parou, isso contado por ele, pensou, o que eu faço? Né? Beleza, a matemática não tem nenhum preconceito contra, acho legal o que eles estão fazendo. Mas ele não falou nesse termo, minha vantagem comparativa é trabalhar com palavras. Então, eu vou ficar nesse campo mais literário, que alguns deste outro grupo acham que não é economia, vou ficar no campo mais literário para... Então, foi assim, uma avaliação sincera, assim, por partir de um mergulho em si mesmo, né? Que coisas que a gente faz na vida, entendeu? Será que eu vou ficar tentando acompanhar esses meus colegas que sabem tanto essa teoria muito formalizada? Pô, mas para fazer isso eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo, inclusive o que eu faço na minha casa, com família e tudo, para só me concentrar em aprender matemática. No fim das contas, eu vou ser uma pessoa mais competente? Talvez não, porque minha habilidade natural não é tanto essa. Então, vamos dividir o trabalho aqui, vamos cada um fazer esse tipo de escolha assim. E não quer dizer abdicar, não, tem que saber aritmética, né? Porque tem também uns que vão para o lado das palavras e não sabem nem aritmética elementar, calcular uma taxa de juros, mas também tem que fazer o que vai mais do gosto.